Fala galera, Chapéu Espera aqui e eu sou o Derek. E hoje nós traremos para você o review do capítulo 904 de One Piece. Então, revoluciona aqui nessa vinheta. Mas antes de entrar no capítulo, eu quero recomendar para vocês que entrem na One Piece X para ler o mesmo. E também chequem nossa página no Facebook, curtam lá, entrem no nosso grupo também para a gente debater as paradas. E cheque os outros links importantes na descrição. Seguindo as histórias de capas do Orlumbus, né, a gente vê que ele deu um /quit lá do reino que ele estava protegendo, não estou muito ligado nessa história. Mas eu falei sim, no último vídeo de considerações, um monte de curiosidade sobre ele, relacionado ao Cristóvão Colombo e tudo mais. Dá uma checada lá se você é interessado nesse tipo de fato histórico. O capítulo abre com a revelação da nova HQ dos revolucionários, né? Agora eles passaram para o Kamabaka Kingdom, vemos ali o Ivankov com todo o seu glamour, sentado à mesa, muito civilizadamente. E uma curiosidade, né, que a gente vê na cabeceira oposta a Koala, né? Tá Koala, Dragon, Ivankov, a gente vê ali na bordinha e na Azuma ali, que o Oda fez questão de desenhar, interessante, na Azuma, o revolucionário que ajudou na guerra de Marineford e na escapada de Impel Down. Outro fato curioso também, né, é porque vale lembrar, o HQ era Báltico e agora é o reino Kamabaka, porque no capítulo 803 é revelado pra gente que, eu não lembro exatamente como, eu acho que o Jesus desmaiou em algum lugar, ou ele era levado, esqueceram ele, eu não sei direito. Ele foi parar lá em Báltico, e aí passou um radinho pro Barba Negra com a localização dele. Bom, mentira, eu não sabia exatamente onde era, mas o Barba Negra tem o Vivricar dos Jesus Burgers, né, como é confirmado no capítulo, e aí o nego chegou lá, estimulou tudo, teve uma porradaria, e aí Báltico ficou explanado, e aí ficou miado, e aí tiveram que meter o pé de lá. O Ivankov já começa falando sobre o Sandy Boy, como ele é um príncipe da Germa, e também sobre o Luffy, como é impressionante, né? E o Dragon caga pra isso, óbvio, o Dragon não liga pra o Luffy, claramente, ele liga mais pra revolução dele. E apesar de que ele salvou o Luffy do Bug, que devia ter matado ele lá naquele capítulo 100, mas que ele fala mesmo é algo relevante à promoção deles, que é justamente o fato de que a Germa foi expulsa do governo mundial, não é mais um dos reinos participantes. Interessante isso, né? Parece que não teve um processo muito específico, saiu no jornal, já foi expulso, e isso atesta um pouco a força da mídia, né, de One Piece, apesar de que realmente aqueles fatos tinham corroboração da marinha conforme a recompensa saiu. Mesmo a gente sabendo que não era tudo exatamente verdade, o Morgans manipulou o papel. Depois a gente vê que o Sabo tá lá, estiradão, sorrindo que nem um idiota, porque o Luffy chegou a 1,5 bilhão e tal, e tá mega orgulhoso do irmão. Muito maneiro, né? A gente vai ver um pouco mais essa relação Luffy e Sabo crescer. A gente já viu lá no flashback como eles eram bons amigos e tudo mais. Mas agora ele tem que meio que substituir um pouco a falta do Ace na vida do Luffy, né? Ele perdeu o irmão, mas ganhou outro, que ele achou que tinha morrido. Isso sempre vai ser relevante para a história, ainda mais que o Oda fez questão de dar uma mera no Mi para ele, para carregar ali os sonhos do Ace. Apesar de que, óbvio, o Sabo é o seu próprio personagem, tem seus próprios objetivos, como por exemplo, né, a Guerra dos Revolucionários. E logo no finzinho dessa primeira parte do capítulo, o Dragon já adianta para o Sabo que eles vão repassar o plano todo antes dos comandantes do exército revolucionário chegarem. E é o plano justamente para declarar guerra contra os dragões celestiais no Reverie. Um tanto chocante, mas ao mesmo tempo nem tão chocante assim, porque a gente sabe que os dragões celestiais são uma força, né? São a nobreza do mundo de One Piece. Eles têm uma herança muito antiga, eles se acham literalmente donos do mundo e, claro, são extremamente opressores, têm escravos. A gente vê um pouco mais a fundo essa questão, né, da opressão monetária que eles exercem, a violência. E, no geral, são uma influência péssima para o mundo. E é claro que os revolucionários querem revolucionar esse sistema, travando guerra contra eles, né? Agora, o curioso é que a gente sabe que os revolucionários existem há bastante tempo, mas a gente ainda vê que a dominância dos dragões celestiais não foi exatamente balançada, mas parece que agora as correntes estão mudando. Vamos ver de que maneira eles vão declarar essa guerra e como é que vai ser esse plano, né? Que apesar de tudo, não é revelado pra gente nesse episódio, infelizmente, esse capítulo. Depois a gente recebe um close-up do reino de Lulusia, e é o mesmo reino que a princesa foi sequestrada, né? Que a gente viu no último capítulo 903, que o Kobe chega lá e piu, dá porrada na galera. E é interessante o Oda ter botado esse conceito do fato de que as forças do exército estão enfraquecidas porque a sua princesa, rainha, rei, que seja, não estão lá.
E também do fato de que a Marinha deixou só uns restolhos pra proteger eles, né? Vem o Barba Rosa, chega estronando, o Barba Rosa é só mais um restolho. Mentira, né? Eu achei que o Barba Marrom foi só mais um restolho, quando ele apareceu naquele capítulo de transição entre o Novo Mundo e Marineford, mas ele acabou sendo importante mais pra frente lá em Punk Hazard. Vamos ver qual vai ser o futuro do Barba Rosa, né? Eu sinceramente não importo muito com esse personagem, parece ser só um dispositivo para levar a história pra frente, para esses revolucionários e aí salvarem o dia, e também exibir os seus poderes e habilidades. Que na minha opinião é o foco desse capítulo, né? A gente tem introdução, não muito da personalidade dele, mas um pouquinho, eles são esquisitões, como a gente tinha ouvido da Koala no capítulo 803, mas também eles parecem ser muito fortes, cada um com o seu próprio mérito, sua própria habilidade, então vamos repassar eles um a um. Mais pra frente desse capítulo, não agora. No meio da putaria lá, porradaria e tudo mais saindo, a gente vê uma garota suplicando pelo Barba Rosa, e essa garota já apareceu antes. Sim, meu querido, essa garota é a Moda, que é uma menina que apareceu nas histórias de capas do Ace, e ela meio que salvou o Ace lá, e o Oda botou ela justamente no reino de Lulúzia. O Oda não dá ponto sem nó, vamos ver se ele menciona esse SBS futuramente, mas pelos padrões da roupa dela, dá pra reparar que é ela sim. Shoutouts aí pra quem no Reddit reparou nessa parada que eu pessoalmente nunca ia saber. Nos é revelado que existe o Celestial Gold, que parece ser uma espécie de um ouro separado justamente para os dragões celestiais, um imposto para elas não chegar estrondando contra o reino. E rapidamente eu lembrei do quinto, né, que era um imposto que a coroa portuguesa taxava todos os colonos e pessoas que estavam minerando ouro, que era 20% de todo o ouro que é seu, na verdade da coroa portuguesa. Você vai ter que ir na casa de fundição e deixar um quinto lá, rapaz, 20% é nosso, passa pra cá, porque a gente é dono dessa terra. E é justamente os sentimentos que os dragões celestiais nutrem sobre o mundo inteiro. Eles são donos da porra toda, e aí eu acho que dessa espécie de ouro, essa espécie de poder, vem de volta para eles. O que seria justo na filosofia deles também. O que é interessante é justamente que eles já são completamente bilhardários, mas eles ainda vão tirando mais do povo pobre, né? Um cara lá fugindo, sendo fudido, sendo esfaqueado, menciona que eles são um reino pobre, apesar de estarem no Reverie, né? Eu achei isso um tanto curioso. Talvez até este mais sobre a opressão dos dragões celestiais. E prepare um cenário político onde todos os reis estão insatisfeitos com os dragões celestiais e os revolucionários chegam e talvez eles ganham apoio desses reis. Seria interessantíssimo, né? Usar essa revolta geral política a seu favor. Aí sim eu vejo um cenário bem legal para os dragões celestiais, fora além do super plano, com porradaria e habilidades e tudo mais, uma questão mesmo do cenário político de One Piece, que é algo que me interessa demais. E aí aparece talvez a figura mais bizarra entre os comandantes revolucionários logo de cara, o chão começa a tremer, balançar e tal, e aí ele emerge com o seu tridente, né? É o Morley, ele é muito tosco, cara, que porra é essa? Ele tem uma sainha muito curta, ele é um gordão gigante, né? Mega... como é que eu posso dizer? Um cara largo, tem um bigodinho assim, uma barbona, enfim, vocês viram o capítulo, eu não vou conseguir descrever o que meus olhos viram, porque é muito bizarro, mas ele parece ser um personagem interessante. Uma curiosidade é que ele se refere a si mesmo como na forma feminina, talvez ele se identifique como uma mulher, vai saber, mas ele parece ser mega poderoso, né? Ele tem uma habilidade ali de dar uma balançada no chão de uma maneira meio que líquida. Eu achei um pouco meio, porque desde a Akuma no Mi do Sr. Pink, que ele nada no chão, eu não sei como é que essa Akuma no Mi vai ser legal, né? Vamos ver se vai ser a Akuma no Mi da, sei lá, placa tectônica, mas acho que não, deve ser a Akuma no Mi da... Deve ser a Akuma no Mi das monções, sei lá como vai ser essa Akuma no Mi, vai ser a Akuma no Mi meio idiota, na minha opinião, porque... Ai, como é que... será que o chão vira mousse? Sei lá. Os piratas do Barba Rosa mencionam que parece que o chão estava se movendo como barro. Talvez seja relacionado ao barro em si e as propriedades minerais da Terra. A gente também recebe um close-up do Lindbergh, né, que na minha opinião parece uma mistura de Junkrat com Torbjorn. Ele parece ser aquele estereótipo do cientista maluco que tem várias invenções e tal. E ele queria muito mostrar uma nova invenção dele, que a gente vê um pouco mais para frente do capítulo. Eu achei interessante o design, ele me lembrou um pouco aquele cara do macarrão da CP9, que apanha pro Sanji quando ele usa as faquinhas. Vamos ver
o que ele vai mostrar daqui pra frente. A gente também vê alguém dando mais ordens lá, meio que chamando o povo meio de bosta, mas ao mesmo tempo incentivando. É justamente a Belobete, que é uma das comandantes também. E pra finalizar, o que eu achei mais iradão, o Karasu, que parece um pouco o Chisaki do Boku no Hero, né? Eles têm a mesma máscara ali, que é obviamente inspirado nos médicos da Idade Média, da época da Praga Negra. Black Plague? O quê? Peste Negra. E ele também tem os poderes de corvos, a gente já viu esses poderes antes, justamente quando o Sabo foi levado embora em Dressrosa, né? Muita especulação aconteceu. A gente lá no review do capítulo 790 e porrada falou justamente que deve ser alguém do Exército Revolucionário. E aí ele convoca os seus melhores amigos corvos. Os corvos já tinham aparecido antes com os revolucionários. Pré-time skip, quando a Robin tá conversando com a Princesa Leia lá, esqueci o nome do maluco, que é um cara que não tem olho, um corvo vem entregar o jornal de notícias pra ela, ou pra galera dos revolucionários. Então talvez seja o poder de algum revolucionário conseguir controlar corvos. É muito legal. Parabéns, Eric Felipe, de 2 anos atrás. Então vamos repassar aqui. O comandante do Oeste é o Morley. A comandante do Leste é a Belobete. A Belobete, talvez. O comandante do Sul é o Lindbergh. Graças a Deus não é o Lindbergh Farias. E o comandante do Norte é o Karasu, que é um cara que tá sempre fazendo assim, que aparentemente esquece de ligar o alto-falante. Eu achei isso muito engraçado no final do capítulo, mas eu já quero adiantar agora pra pegar um pouco mais da personalidade dele. Demais, eu quero comentar um pouco mais especificamente sobre os poderes do Karasu e da Belobete. A Belobete, primeiramente, tem meio que uma Akuma no Mi. É revelado que ela tem a Akuma no Mi do incentivo, né? Bem interessante, ela tira aquela força interna das pessoas, falando coisas e balançando a bandeira. Eu não imagino que seja necessariamente relacionado à bandeira em si. Eu acho que é muito mais relacionado à voz dela, né? E a aura que ela emana de poderes. Mas realmente, para quem comanda o exército, talvez não tenha a Akuma no Mi mais útil, né? A gente sabe que os revolucionários devem ter muita proficiência em combate corpo a corpo, ela não deve ser exceção, mas ter aliados, pessoas de suporte que sejam mais poderosas que os inimigos, é tudo que importa no fim das contas se você tiver numa guerra de massa. A gente viu em Marineford que, apesar da participação dos almirantes e dos comandantes do Barba Branca ter sido fundamental, muito do jogo ali, e às vezes até o que decidia as batalhas 1 a 1, era a situação da galera ali menor, dos próprios marinheiros contra os piratas de Barba Branca. E as emboscadas táticas e tudo tem a ver com isso. Então um exército revolucionário com mais poder de fogo, simplesmente pela Belobete está falando, é um diferencial absurdo em qualquer batalha. Também quero comentar rapidinho sobre os corvos do Karasu, né, a habilidade dele. Eu não acho que seja economizou ou não, tá? Porque parece que saem diretamente do casaco dele, ele tem meio que um casaco feito de corvos. Me lembrou muito a Dark Shadow do Boku no Hero, daquele personagem que eu esqueci que é uma cabeça de corvo. Mas eu achei iradíssimo o design, o conceito dela, e eu quero ver mais dela aqui pra frente. E ele parece um cara que tá putaço e tal, mas deve ser um gente finíssimo. Ele tem cara, pelo menos. O Lindbergh também tem um raio gelado lá, achei legalzinho, mas jetpack, achei legalzinho também. E a gente finaliza esse capítulo basicamente com o reino de Lulusia sendo libertado, né? A população feliz e aparentemente o Barba-Rosa vale 50 milhões, então a recompensa dele é entregue pela Belobete para a moda ali, representando a população geral, e eles devem usar esse dinheiro justamente para ajudar a pagar os Dragões Celestiais, porque em 2 dias é o Reverie, e essa galera vai ali se juntar e causar um estardalhaço. Me pergunto se a gente vai se manter agora no Reverie com os revolucionários ou voltar para o ano, ou ir para o ano, na verdade, né? Eu imagino que a gente vá para o ano, os capítulos de transição devem estar acabando, né? Geralmente duram 2 ou 3 capítulos no máximo, mas também preciso dizer uma notícia ruim: é possível que tenha uma pausa em One Piece semana que vem, porque o Oda não faz break há mais de 4 semanas, apesar de que esse break aconteceu não era do Oda, era Golden Week da Shonen Jump inteira. E também esse é um fato curioso para terem poucas páginas nesse capítulo, porque o Oda deve ter tido que enviar
2 capítulos no prazo de mais ou menos 1,5. Isso deve atrapalhar ele um pouco no cronograma. Vamos ver se vai ter um break mesmo sem menção ou não. Então é isso, esse foi o capítulo, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve, clica na notificação, a gente deve estar enviando mais vídeos durante essa semana nesse maravilhoso review. E não esquece de checar nossos outros vídeos e tudo mais, estaremos fazendo de tudo para que vocês se mantenham aqui. Então, é isso galera, valeu, um salve para o RPT.